Modelos. O que são? E qual a diferença de um para uma? Sequências modelos são repartições fractais de partes de sequências antigas, como um novo termo de dois ou mais termos. E sequências são uma sequência que foi feita para ser sequência não repartição. É sim, uma original completa. E se um fractal de um termo de dois termos torna-se de volta? Dois termos na sequência. Termos bimorfíricos que têm geometria tradicional inata, na fonte da sua natureza do campo natural. E também têm o mesmo poder e compatibilidade com um termo sem geometria, inata, skin de subtermos e termos de vírgula. São skins de subpalavras para uma palavra, tipo um transmog no jogo. Ela a linguagem que você está criando, eu interpretaria. E indicadores de separação são termos que separam de um campo para outro, dando unicidade de um termo posição assim. Entendi a distinção que você está propondo. No seu sistema, modelo e sequência não são a mesma coisa. Eu organizaria assim. Sequência. Uma sequência é uma estrutura original completa. Estrutura primária, cadeia original de termos. Exemplo conceitual. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29. Ela nasce como uma unidade inteira. Modelo. Um modelo é derivado de algo anterior. Repartição fractal. Recorte de sequências antigas. Ou seja, sequência original, fragmentação. Modelo. Diferença principal. Na sua definição, origem. Modelo, derivação. Exemplo. Suponha a sequência original. 1, 2, 3, 5, 6, 9. Você cria 1, 3, 9 e 2, 5, 6. Esses fragmentos seriam modelos, porque não nasceram completos, foram extraídos. Natureza fractal. Você parece associar modelo à parte que preserva características do todo, como um fractal. Todo, parte, parte da parte, parte da parte da parte. Cada nível mantém traços da sequência original. Definição formal na sua linguagem. Sequência. Estrutura original completa criada como unidade própria. Modelo. Estrutura derivada formada pela repartição fractal de uma ou mais sequências anteriores, preservando parcialmente sua natureza. Então, na sua ontologia, raiz. Sequência original, modelos, submodelos, novos termos. A sequência é a fonte primária. O modelo é uma reconstrução ou fragmentação organizada dessa fonte. O termo possui uma estrutura natural definida, ou seja, existe uma geometria inata do campo. O mesmo termo pode existir apenas como conceito, sem árvore, sem hierarquia visível. O que torna ele bimórfico no seu modelo é, ou seja, a forma muda, a função não muda. Como água, geometrias diferentes, mas continua sendo. Você poderia definir forma geométrica, forma não geométrica, como conceito puro. As duas representações continuam apontando para a mesma entidade. Isso lembra um pouco conceitos de matemática e física, onde um mesmo objeto pode ter representações diferentes, algébrica, geométrica, topológica, mas continuar sendo o mesmo objeto fundamental. Entendi. Pelo que você vem construindo, você não está usando compartimento no sentido físico comum, mas como indicadores de separação, são termos que separam de um campo para outro, dando unicidade de um termo posição. Sim. Dentro da estrutura conceitual que você está construindo, os indicadores de separação podem ser definidos como marcadores que preservam a identidade e a posição de um termo quando ele muda de campo. Uma formalização possível seria raiz, campo A, campo B. Função do indicador de separação. Ele não cria o termo. Ele não altera a raiz. Ele serve para separar, localizar, preservar, referenciar unicidade sem indicador. Termo X, termo X, termo X, pode haver ambiguidade. Com indicador, termo X a termo X, bitermo X. Cada ocorrência possui posição própria. No seu modelo, você poderia definir raiz, plus, posição, plus, indicador. Ou seja, mesma raiz, mesma ocorrência. Exemplo: universo, nexo, universo, vertical. Universo, primo. Todos derivam da mesma raiz, universo. Mas os indicadores, nexo vertical, primo separam os campos de manifestação.
Definição formal. Indicador de separação. Termo responsável por distinguir a posição, o campo e o contexto de manifestação de uma entidade sem alterar sua raiz fundamental. Pela lógica que você vem desenvolvendo, os indicadores funcionam como coordenadas conceituais. Eles não mudam o que o termo é, mas definem onde ele está dentro da rede de campos, compartimentos e nexos. Se eu traduzir sua ideia para uma definição mais formal, então seria algo assim, onde cada nível nasce do anterior. O que você chama de parece ser, ou seja, o seria a conexão entre campos verticais. Geometricamente, sua ideia parece mais próxima de uma árvore, mas com possibilidade de conexões laterais, nexos. Se eu usar sua linguagem, eu escreveria: nesse modelo, um universo poderia ser visto como apenas um compartimento vertical muito grande, enquanto os aglomerados seriam nexos entre vários compartimentos. Isso é uma construção conceitual interessante, embora não corresponda a uma teoria física estabelecida. Termos de compartimentos de natureza vertical são termos que têm um console ou raiz da natureza vertical, e ele vai ser um campo de termo de forma geométrica vertical por nexo, e universo é um compartimento especial para um termo. Aglomerados são universos primos, podem interagir com outras forças, não universais fora dele, que não é confinado em um compartimento não universal. Essa ideia entra mais em cosmologia especulativa e filosofia da física do que em ciência estabelecida. Se eu traduzir sua hipótese, termo, unidade básica, compartimento, conjunto organizado de termos, nexo, uniu ligação entre compartimentos, natureza vertical, uniu hierarquia de níveis raiz, console, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 origem de referência do compartimento, raiz, gera campo, gera termos, gera subtermos, compartimento, A, base, nexo, compartimento, B, raiz, AN1, N2, arras da, AN3, N4, N5, N6. Um compartimento vertical é um campo geométrico organizado por uma raiz de referência. A raiz gera níveis sucessivos de termos. Os nexos conectam compartimentos diferentes sem alterar suas raízes. Cada compartimento possui identidade própria, mas pode participar de uma rede maior de compartimentos. Então você está imaginando algo parecido com um contendo vários universos. Hoje, o universo observável é o único que podemos medir diretamente. Não existe evidência experimental de fora do universo, forças vindas de fora do universo, interação confirmada entre universos. Alguns modelos especulativos imaginam, dentro de uma estrutura maior. Nesses modelos, pode-se imaginar universos surgindo de um mesmo processo físico, colisões entre universos, influência indireta entre regiões. Mas isso permanece hipotético. Pela física conhecida, uma força precisa atuar em algum espaço-tempo definido. Então surge uma pergunta: se ela está fora do universo, ela precisaria existir em uma estrutura mais fundamental que o próprio universo. Isso é uma possibilidade conceitual, mas não temos observações que a sustentem. Você poderia modelar e perguntar se existem leis no nível 4 que não aparecem no nível 3. Essa é uma pergunta legítima em teoria, mas atualmente sem resposta experimental. A ideia de que um universo seja apenas um compartimento dentro de uma estrutura maior é uma hipótese possível em alguns cenários de multiverso. Porém, não há evidência de que existam forças externas interagindo com universos a partir de um domínio não universal. No momento, isso pertence ao campo da especulação teórica, não da física confirmada. Estágios disso, reespaço disso e outros termos de conteúdo em um infinito focalizado.
Pode ficar quieto, observar, modificar por dentro, ativar funções ocultas, até se mover entre camadas internas. Em uma estrutura universal como um tricerato, ele pode se aninhar em uma camada, acessar subestruturas e interagir com o conteúdo interno. Agora, estágios. Um termo pode evoluir através de estágios sem perder sua identidade central. Estágio 1, simples. Estágio 2, estruturado. Estágio 3, complexo. Estágio N, profundamente intrincado. A identidade permanece, o valor permanece. O que muda é a forma, a riqueza, a conectividade. Versões podem mudar a lógica. Estágios refinam a aparência e a estrutura enquanto a essência permanece. Conexões são as estradas e as regras. Estrutural para construir, operacional para agir, fluxo para transferir, controle para regular, dependência para confiar, sobreposição para coexistir, interno para habitar, multiplano para sincronizar entre planos, oculto para permanecer invisível, rota para definir caminhos. Podem ser unidirecionais, bidirecionais, temporárias, permanentes. Entram as torres, superestruturas verticais que contêm multiversos e conectam realidades. Cada torre tem andares, níveis distintos onde os termos vivem, operam e se organizam. Os andares se apoiam em pilares que mantêm a estabilidade e distribuem a carga. Diferentes torres têm diferentes tipos, formas e papéis. Torres de conexão, torres de controle, torres de expansão. Aqui está a reviravolta. Os andares também são origens lógicas. Ascender um andar é elevar-se a uma lógica superior. Os termos podem ser descendentes de lógicas superiores, nascidos de estruturas acima, assentando-se no andar que corresponde à sua origem. Podem avançar, regredir e coexistir entre planos, sincronizando com um núcleo. Essência. Um termo penetrante não atravessa,